Senhoras e senhores, a gente voltou de uma viagem, por conta da qual a gente passou um mês fora, mais de um mês. A gente começou inicialmente em Portugal para gravar alguns vídeos, vai no Cadê a Chave e tal, a gente até levou nossos pais, mas o grosso, o principal dessa viagem era uma série de vídeos, que a gente quer produzir pro Coisa de Nerd sobre as batalhas greco-persas. A gente foi pro meio do mato onde nada acontece, mas aconteceu há 2.500 anos atrás, quando os persas, o maior império da Terra, que ia do que é hoje o norte da Grécia, ali da Macedônia, até a Índia, eles decidiram invadir um pedacinho de chão na Grécia, e aí 30 e poucas cidades gregas unidas, muitas delas inimigas umas das outras, decidiram se unir, suspender as guerras entre si, para poder combater os persas, e por algum milagre que a gente estuda até hoje para entender como que a coisa aconteceu, eles venceram. Eu vou dar um exemplo para vocês do tipo de lugar pro qual a gente foi. Esse era o nível do lugar, tá? A gente tá entrando aqui no meio de algumas plantações. A Nilce tá ali desesperada, o que eu tô fazendo? A gente tá com um carro 1.0, pequenininho, e a gente tá entrando no meio dessa bagunça aí que vocês estão vendo. A Nilce, o que tá acontecendo? Eu não acredito. Olhando assim parece legal, né? Olhando a distância parece legal, mas tava um calor, pensa num calor infernal, e a gente assim... entrando no meio dessa bagaceira propriedade privada, não sabia se ia ter gente. Eu tava morrendo de medo de aparecer gente com uma espingarda pra correr atrás de nós. Se você quer saber por que a gente tava lá, é porque eu tava tentando mostrar isso daqui, ó. Tá aí o dronezinho, né? Eu cheguei ali do lado. Eu tô aqui, ó. Tô aqui do lado dessa poça barrenta aqui. E a gente foi mostrar... Essa poça barrenta tem um significado histórico. Isso daqui foi mostrar uma coisa muito relevante. Que uma das batalhas que aconteceu, tipo, na Guerra Greco-Persa, foi a última, inclusive, a última principal, que foi a Batalha de Plateia. Essas coisas aqui foram muito relevantes porque era a fonte de água dos gregos. Eles formaram uma linha aqui, e quem tomava conta dessa fonte aqui eram os espartanos, tá? Era a principal fonte de água, e teve uma grande disputa quando eles estavam sendo açoitados pela cavalaria persa, porque eles não tinham cavalaria, tá? Os persas eram muito mais ricos, cavalo era uma coisa muito cara para você manter, os gregos não tinham. E aí, eles tiveram que recuar. Mas o recuo dessa fonte aqui foi meio que determinou a vitória deles, porque eles estavam tentando recuar de forma ordenada. Aconteceu uma coisa, o Heródoto discute o que é, os espartanos ficaram para trás, os atenienses não confiando nos espartanos, falaram assim, a gente só recua se eles recuarem também, a gente só move se eles se moverem. E eles ficaram na outra ponta esquerda, a 5 km de distância, tá, mais ou menos, que era o fronte. E aí, o que aconteceu? Os persas viram aquilo e achou que os gregos estavam fugindo. E aí os persas saíram correndo, sem formação, sem organização dos campos deles, para poder ir atrás dos gregos. Aí quando eles alcançaram os espartanos estavam em formação. Os espartanos só viraram e combateram. E só chegando as tropas desorganizadas, os persas que estavam em maiores números e tal, chegando desorganizados, os espartanos fatiando todo mundo, né? E não só isso, do outro lado também, eles pediram ajuda para os atenienses. Quando os atenienses vieram ajudar, tinham os gregos, parte dos gregos tinham se rendido para os persas e estavam lutando no exército deles. E eles foram interrompidos por esses gregos. E aí eles venceram também. E aí os gregos que estavam lá dos persas, os atenienses venceram, e os persas, os espartanos venceram. E toda essa confusão começou por conta dessas fontes de água aqui que eles estavam guardando e tiveram que recuar porque eles não estavam dando conta de combater a cavalaria. Os persas fazendo aquele esquema, a cavalaria vinha, tracava flecha, tracava dardo, matavam meia dúzia de pessoas e fugia. E aí eles não tinham como, não tem como você correr atrás de cavalo a pé. Uma coisa que eu não sabia é que é muito comum ter cobra nesses lugares. É infestado de cobra. Teve uma vez, inclusive, uma vez que eu fui recuperar meu drone, quando eu tava no monte, eu não sabia disso ainda. Eu só vi eu escutei um barulho de cobra. Eu escutei. E eu meio que ignorei, só saí do mato. Aí me informaram depois, realmente, o que você viu lá é provavelmente uma cobra, porque esses lugares são cheios de cobra. Aqui também tinha cobra, ele também ouviu um tch. E aqui sou eu andando, ó, no meio do sol, tentando achar o lugar, olhando cobra. Cadê cobra? Cadê cobra? Cadê cobra? Tem cobra? Tem cobra? Ele tinha acabado de sair do carro e tava indo sob efeito do ar-condicionado. E eu tô tentando localizar o treco, tá? Daqui a pouco vocês vão ver ele derretido, completamente. Aí tô eu lá embaixo, ó, tentando gravar a cabeça. A fonte é ali, ó. Aqui o primeiro pedaço dela é barroso aqui embaixo, ó, que é onde eu tava. Não dava pra prosseguir mais porque não tinha bota, não tinha nada. E aqui eu vi uns bichos, tá? Eu acho que eu tenho quase certeza que eu vi uma cobra aqui. E aí eu tava assim, eu vou fingir costume no vídeo. Eu tô assim, olhando toda hora. Eu não tinha calça, eu não fui preparado pra entrar no mato. Eu não sabia que era essa aventura. Porque tem uns lugares que você vai assim... Você olha no mapa, parece normal, entendeu? Tinha estrada. Aí eu olhando ali, e aí os bichos me atacando...
Isso aqui eu andei aqui 1 quilômetro pra frente de onde eu estava, eu andei pra caramba. Então foi mais ou menos essas furadas que a gente teve que encarar. O que a gente fez? A gente foi em lugares de batalha na Grécia, só que as batalhas aconteciam no meio do mato, né? Então, quando a gente falava que tava viajando, muita gente falava, vocês estão descansando, aproveita de férias. Não, gente, a gente era Indiana Jones, a gente tava no tempo da perdição, basicamente, tomando pito de guardinha de museu. Uma das batalhas, a principal batalha que os persas perderam, assim, que fez com que o Xerxes, que era o rei persa, fugisse da Grécia, tá, com o rabinho entre as pernas, foi a batalha de Salamina, que foi uma batalha naval, liderada formalmente pelos espartanos, mas na prática pelos atenienses. E aí, o Xerxes subiu no monte para poder observar a batalha. Eu subi no monte. Eu dei uma sorte porque os ortodoxos, eles constroem igreja em tudo que é lugar. Aí alguém construiu uma igrejinha do nada, que fica vazia, não tinha ninguém lá, em cima do raio do monte. E aí eu consegui subir, tinha uma escada pra eu subir. Fizeram uma escada também, aqui tô eu subindo, aqui tô eu subindo, tá, pela igrejinha. Podia ter subido por aqui, podia, era mais curto. Por que eu não subi? Porque eu sou burro. Aí vocês podem ver aqui, logo depois... que ele perde o drone. É porque eu queria fazer um negócio do drone girando em volta de mim. Eu queria fazer esse efeito que eu acho legal. O hero shot. O problema é que quando você tá operando o drone, você não consegue ver a tela. Eu queria fingir naturalidade, eu coloquei o controle para baixo, assim, pra andar, né? Aí eu fiz isso aqui, ó. Ó, a DJI fala que esse drone aí tem sensor e ele para não bater. Mentira. Tá aqui a minha prova. E pior, eu não sabia onde o drone tinha caído. Aí eu fiquei desesperado, porque aqui, ó, se vocês observarem, tá? Como vocês podem observar, aqui tem uma cerca. É impossível de eu passar por ela. Aqui não dá o tamanho das coisas, né? Tipo assim, ela era grande. Chega aqui em mim, mais ou menos. Aí, tipo assim, eu não ia passar por ela. Eu falei, e se o drone caiu do outro lado? Eu não conseguia localizar o raio do drone. Foi muita sorte ele não ter caído, porque ele caiu bem ali, né? Ele caiu bem ali, E foi aqui que eu subi e fui quase atracado por uma cobra, tá? Você aqui que eu ouvi o barulho de cobra, tá? E aqui, ó, o drone vai cair. Eu entrei em desespero, fui procurar, fiquei lá no meio do mato, subindo, descendo nas pedras e tal, nada. Aí depois que eu vi no menu que tinha um treco do drone, pra fazer barulho, aí eu consegui localizar, não sem antes ser atacado por uma cobra. E depois também tem história que eu vou contar que eu quase fui preso. Essa da prisão foi demais, gente. E nisso tudo, eu não tô nessas cenas porque eu tô de cama. Peguei uma gripe tão violenta em Portugal e eu passei mal todo o período que a gente tava lá em Atenas. E esse dia eu falei, não dá pra eu ir, era muito calor. Essa daqui é a ilha chamada de Salamina, tá? Foi onde teve a batalha. E aí, o que eu queria fazer? Eu queria mostrar o fronte entre aspas, porque é marinho, não é bem fronte, mas enfim, a linha de navios da Marinha Grega Unida, que várias cidades se uniram, tá? Inclusive, se não me engano, as duas maiores marinhas, a primeira de Atenas disparado, depois era de Egina, se eu não me engano. E as duas, tipo assim, você voltava uns anos pra trás, elas estavam em guerra. E aí, o que acontece? Eu queria mostrar todo o comprimento porque eles vinham lá do outro lado, numa ilha que acho que agora é St. George, né? Até aqui, tá? Até essa ponta. Aqui estavam os espartanos. Do outro lado, no fronte esquerdo, tava a Egina e tava os atenienses, que era nessa ilhota. O problema é que eu fui filmar, tem uma base militar lá. E você não pode filmar base. Mas ele não sabia. Não, que ninguém sabia. Eu não filmei a base. Você não pode filmar a 200 metros da base. Não tinha nada falando. Só tinha falado. Eu não filmei a base. Eu fui parado pelo guarda. A Marinha me deteve. A Marinha Grega deteve ele. Eu fiquei detido lá, sei lá, 1 hora quase. Levaram ele pro quartel, vocês não estão entendendo, é moço, esteja preso. E o cara falou, a gente vai decidir se ele vai te liberar ou se você vai ser preso, porque você tá fez cometendo um crime. Eu fiquei detido lá, desesperado. Eu não tava sabendo de nada, eu tava... Não, aí acabou, eles chamaram o oficial, que ele estudava história, ele começou a falar comigo da história, começou a fazer pergunta e viu que eu sabia. Porque, na verdade, o Leon deu o álibi, falou, não, eu só tô aqui fazendo um vídeo da história, da guerra greco-persa e tal. Aí o povo foi checar, porque assim, o que ele tava cometendo podia ser crime de espionagem, entendeu? Não podia fazer isso, e lá entendeu? É sério, porque ali tem um negócio de segurança, porque a Turquia tá do lado. Vamos colocar isso. Joga no Google aí, você vai saber o porquê. É conflituoso. Aí tá ele lá e comete esse equívoco, entendeu? Foi um equívoco, mas aí vai explicar pro grego em grego que é um equívoco. Porque o começo da linha dos navios gregos na Grécia, onde estavam os atenienses e os eginetas, né, que é a galera de Egina, começava ali, onde é hoje a base da marinha atual grega. E aí, eu não sabia, os caras me detiveram, mas aí eles tiveram que chamar um oficial pra poder me liberar. Mas o oficial chegou pra conversar comigo. Pra checar as informações, pra ver se ele não era espião, né? Ainda bem que eu tava com a minha identidade canadense, porque eu não levo passaporte, você não fica carregando passaporte. Eu tava com a identidade canadense,
que eu tive que tirar por uma série de fatores. Você não precisa ter carteira de identidade aqui, mas eu tive porque eu apliquei para um treco que precisava de identidade aqui. Por conta disso, eu tinha uma identidade. E tem seu endereço e coisa do tipo, aí a minha explicação começou a ser mais crível. Não só isso, não, eles ligaram pro hotel para perguntar se eu tava lá hospedado, perguntaram de você, quem tava hospedado comigo. Meu canal do YouTube, eu tive que dar para eles, mas o negócio é que o oficial que chegou, porque foi só subindo, né? Não, vem uma patente, não, essa daqui não tem patente para liberar, chama o outro. Eu fiquei foi grave o negócio, aí chegou no último. O último, o cara era estudioso também de história naval. Aí a gente começou a conversar. Ele falou, quando é que foi a batalha? 480 a.C. Eu teve uma chamada oral, quem que era o comandante ateniense? Temístocles. Onde que Xerxes estava? No Agalho. Ele, beleza, pode ir embora. O Heródoto salvou o leão, entendeu? O Heródoto salvou o leão da prisão, basicamente. Então, foi basicamente isso aqui que aconteceu. Mas eu vou contar a história e mostrar o vídeo, inclusive, que eu gravei. Vai pro Cadê a Chave depois. Gente, eu não tava sabendo. Eu fiquei sabendo, assim, depois que ele liberou, ele falou assim, eu quase fui preso. Depois que ele tava solto já, porque no quartel, ele na marinha lá, ele não podia pegar o celular. Não, eu nem ia avisar, né? Mas assim, eu tô satisfeito porque foi uma aventura. O que acontece? As melhores histórias que você tem... É quando dá errado? É quando não, quase dá errado. Dá errado até um limite, sem destruir as coisas, entendeu? Então isso pra mim quase deu errado. Eu quase perdi meu drone no Agalho, eu quase fui picado por cobra no Agalho, eu quase fui preso em Salamina. E tem outra coisa também. Quando você chega em Salamina, você chega de balsa. A balsa chega mais ou menos onde estavam os atenienses, tá? Aí você continua a fila de barcos com todas as nações gregas e lá na ponta estão os espartanos, né? Pra você chegar do outro lado, você tem que pegar um ônibus. Eu chego lá, não tem ônibus, chego, sei lá, 5h20 da tarde, né? Beleza, vou esperar. É desses ônibus que vem, sei lá, de 40 minutos, meia hora, talvez, sei lá. Peguei o ônibus, 6 horas, fui lá pra outra ponta, andei um pedação, né? Tem eu andando lá, tive que andar um tanto lá sozinho, todo suado, molhado. Tomei chuva, mas aí eu fui lá pro outro lado. Beleza, gravei tudo que eu tinha lá. Ó, aqui, os espartanos estavam aqui. Tem lá o monumento, que vocês vão ver também, o monumento comemorando a vitória da batalha. E aí falei, vou voltar. Que horas que é o ônibus? Amanhã às 6 horas. É um às 6 da manhã e um às 6 da tarde. Gente, ele não tinha dinheiro. É basicamente um ônibus pra levar a galera pro trabalho. Não tem como voltar. Eu vou ter que andar a pé 58 minutos. E tenha noção que nesse momento eu já tinha andado, porque eu tenho contador de passos no smartphone, eu tinha andado 24 mil passos, porque eu já tinha andado isso tudo, já tinha subido o morro e tal. E não era só passo no reto, eu subi o morro, eu subi uma montanha. E passou nervoso de ter sido preso, né, meus amigos? Tem que sempre lembrar essa história, essa peripécia. E aí não tinha como voltar. Não tinha. Não tem ponto de táxi, não tem nada. Lá não tem Uber. Entrei em pânico. Avisei pra Nilson, talvez. A Nilson virou pra mim, dorme aí. Dorme aonde? Eu não sabia que era no meio do nada. A minha única esperança é que Se tivesse na base naval preso, tinha um lugarzinho guardado. A balsa é 24 horas. Se pelo menos eu ia ter uma refeição quente. 58 minutos pra voltar. O homem não ia dar conta, Brasil. Ele não ia dar conta. Gente, só pra vocês terem uma ideia, no outro dia, a gente teve que ficar um dia a mais, porque no outro dia eu não conseguia andar. Desse nível. Porque, tipo assim, a gente tava debaixo do sol de rachar, gente. Você não tem noção. A gente não, eu, né? Ele, né? Eu tava no quarto tentando me recuperar da gripe. Aí vou voltar a pé. Nisso que eu tô voltando a pé, passa um táxi levando alguém. O táxi tava levando o cara pra esse estaleiro aqui, que é provavelmente o lugar que eu acho que eles fazem desmanche de navio. Eu vi o táxi indo. Onde você tava? Eu já tinha subido essa rua aqui, eu já tava lá embaixo. Será que esse táxi volta? Se ele voltar, eu vou pegar a minha única esperança. O táxi não vem. Vou ter que andar. Sério, passou uns 15 minutos, não sei o que o cara foi fazer lá, ele ficou lá. De repente eu vejo o táxi voltando. Eu quase pulei na frente, velho. Aí o cara parou. Aí pior assim, eu só tinha... criminoso de guerra, Brasil. Falaram aqui que ele parou para um quase preso. Eu só tinha 50 euros. O único dinheiro que eu tinha era 50 euros. Eu tinha 50 euros. Eu falei, você tem troco pra 50? O cara, tenho. Aí o cara me levou de volta, atravessou ele inteira, tá? Deixei de andar 58 minutos segundo o Google Maps. Eu lembro até hoje desse número. Tá marcado na minha cabeça quando eu vi. Vou ter que andar 58... Eu deixei de andar 58 minutos, anoitecendo. Aí o cara chegou lá, e me deixou na balsa. Aí eu falei, quanto deu?
Aí o cara, não, deu 5. Toma 10, amigo. 10. 5 euros. Não, toma 10, você salvou minha vida. Eu tava tão agradecido pro cara ter parado. Eu vou recompensar a gratidão. Porque ele pegou um cara no meio do nada, todo suado. Um maluco. Causador de acidentes diplomáticos. Era esse cara. Meu marido. Casei, gente. Mas aí, né? E aí, eu dei 10 pro cara. Peguei a balsa, voltei, cheguei lá, peguei um ônibus ainda. Meu bilhete não funcionou, mas deixaram pegar o ônibus assim mesmo. Aí eu cheguei na estação de metrô, comprei outro bilhete, aí eu consegui voltar. Aí, isso a gente tem que falar da Grécia, gente. O bilhete lá é muito barato pra andar de metrô. Ó, transporte público transporte na Grécia. Esse negócio que eu dei 10 pro cara, que custou 5, é uma viagem que aqui no Canadá custa 20. Desse nível. A gente cruzou Salamina inteira, sabe? Foi da ponta a outra de Salamina. Como é que era? 8 euros Pra rodar a semana toda. Pra rodar 5 dias. Transporte liberado. Você paga 8 euros. Pra rodar em todos os transportes. Mas foi assim, esse aí é o prenúncio da nossa aventura. Então vai ter muito vídeo, gente. Isso daí o Leon tá dando um panorama. Teve a gente perdendo o drone em Delfos. Teve a gente achando que tava recuperando o drone em Delfos. Teve muita coisa.